Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Embaixada Brasil, o seu viés político, aqui na TV Polo de Cubatão. Você também pode acompanhar este e outros programas no nosso canal no YouTube e também no canal da TV Polo. O PT, Partido dos Trabalhadores, perdeu a sua primeira eleição presidencial nos últimos 16 anos. Qual será o futuro do Partido da Estrela Vermelha? Para responder estas e a outras questões, trouxemos o presidente da sigla em Cubatão, Almir Moura. Seja muito bem-vindo, Almir. Boa noite, Valentim. Com muita satisfação que venho aqui ao seu programa. A gente fala um pouco sobre o Partido dos Trabalhadores, no qual eu presido aqui na cidade de Cubatão, e com muita honra, e recebo esse convite com muita honra, porque você sabe que isso mostra a imparcialidade da TV que vocês estão fazendo. Eu que agradeço, Almir. Não ceda aí, o Embaixada Brasil volta daqui a pouquinho. E voltamos para dar início à Embaixada Brasil. Como já disse, recebemos Almir Moura, presidente do Partido dos Trabalhadores daqui de Cubatão, que vai falar um pouco, a opinião dele, sobre como foram as eleições 2018. Almir, agradeço a sua presença mais uma vez e eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores como você avalia o PT nas eleições de 2018. Bom, se analisar números em termos de eleição, naturalmente, nós tivemos algumas perdas com relação à eleição anterior. Diminuímos o número de deputados eleitos e por isso perdemos a eleição presidencial no segundo turno. Agora, analisando numa atual conjuntura, numa conjuntura em que o Partido dos Trabalhadores teve um ataque midiático fulminante em cima dos seus grandes correligionários, principalmente em cima do seu maior líder, que é o presidente Lula, que hoje está na cadeia, ao nosso modo de ver, de forma injusta, sem provas, eu acho que nós não saímos muito bem. Ainda fizemos a maior bancada na Câmara, hoje nós teremos uma bancada de 6 senadores, fizemos 4 grandes estados do Brasil. Então isso, de uma certa forma, dentro do panorama que se criou de ódio entre esquerda, direita, esquerda, centro, essa coisa que se criou no Brasil, que eu acho uma coisa ruim para a democracia, eu acho que o Partido dos Trabalhadores ainda continua grande, continua firme e caberá ao Partido dos Trabalhadores, naturalmente, voltar a fazer seus questionamentos e andar daqui para frente pensando no rumo a novas políticas, a essa política nossa, que é de sociabilidade da democracia, de divisão entre as minorias, que é isso que o Partido dos Trabalhadores prega. Bem, Almir, nós estamos falando aqui de uma eleição que ela foi extremamente polarizada, principalmente no segundo turno. Por quê? Voto em um porque não quero o outro. Né? Tanto dos dois lados, tanto do lado vitorioso de Jair Bolsonaro, como do lado que acabou não sendo vitorioso, que foi do Fernando Haddad. Você acha que esse número de 44% do eleitorado que escolheu Haddad, ele realmente é o voto em Haddad ou é o voto daqueles que não queriam um governo Jair Bolsonaro? Será que o PT ainda representa 44% da escolha definitiva do eleitor brasileiro? Então, Valentim, o nosso candidato, a princípio, a priori, já chegava aos 39%, em algumas pesquisas a 41%, sem abrir candidatura, que era o presidente Lula, que continua preso na carceragem da Polícia Federal. Porém, com a condenação em definitiva, nós não podemos, seja do TSE ou com a impugnação da candidatura dele, ou justamente a condenação dos processos lá do Departamento do Guarujá, nós tivemos que ter o Haddad como... O Haddad, né, aparecia com 4% nas pesquisas. E ele foi conquistando de forma muito rápida. Em uma semana ele subiu para 22, de 19, para 16, de 22.
de forma que era naturalmente os votos do Partido dos Trabalhadores, que era o voto vinculado ao presidente Lula. Porém, ao longo do nosso programa, já no segundo turno, nós fomos conquistando algumas margens. E olha, chegamos na última semana de eleição crescendo, entendeu? Então, assim, isso é muito relativo dizer que o voto é do PT ou se o voto não é do PT. Por quê? Porque, se você for ver em termos nacionais, nós fizemos 56 deputados. Naturalmente, esses nossos correligionários... Vocês fizeram 56, Almir, mas sabendo que esse número ele foi reduzido, né? Porque vocês são a maior bancada da Câmara, mas esse número ele era maior em 2014. Mas você entende que 56 deputados têm uma representatividade nacional? Então, que esses deputados, esses correligionários, também ajudam na quantidade de votos? Então, assim, não dá para você precisar esses números, porém, o candidato do Partido dos Trabalhadores se chamava Fernando Haddad. E ele foi atrás desses votos. Então, assim, nós não vamos dizer que com 44% dos votos nós tivemos uma vitória, não. Mas dentro do cenário que se apresentava, eu acho que o PT ainda se saiu muito bem e o PT mostrou que se preparou no seu último PED, que são as eleições internas, que fez um congresso em termos nacional. O PT colocou todas suas grandes figuras para disputar as eleições em todo o Brasil, ou seja, que, por exemplo, só para dar um exemplo aqui de figura regional, a Thelma disputou as eleições. Tudo bem, a Thelma não ganhou, mas ela teve 32 mil votos. Isso ajuda muito na hora de você ir lá na urna, escolher um presidente. Pô, o cara geralmente que vota na Thelma vai votar no presidente, entendeu? Então aqui, se você for citar alguns aqui que ganharam as eleições para deputado aqui em São Paulo, por exemplo, vou te falar Alexandre Padilha, Newton Tato, para deputado federal, entendeu? São figuras que já são carimbadas no PT. O PT não escondeu seus figurões, o PT colocou seus figurões para disputar as eleições. E eu acho que isso teve uma influência muito grande, a estratégia foi muito bem feita na hora, na hora do voto, seja ele para presidente, para deputado, para todas as candidaturas. Porque você, na sua opinião, eu gostaria de saber como você avalia esse não voto do PT por busca da classe média, né? A gente percebe que o PT criou um reduto forte na região Nordeste, que tem alguns estados com certa carência, né, social, digamos assim, mas parece que a classe média, aquela sociedade formadora de opinião, né? Parece que o PT não está conseguindo entrar muito neste público. Você acha que aonde falhou a comunicação ou até alguma política pública ou econômica desses últimos anos que o PT governou que interferiu que esse tipo de eleitor não votasse no PT? Eu acho que com o tempo, não é que a classe média não vota no PT. Com o tempo, nós ficamos 14 anos, não me engano, 16 anos no poder, e existe um desgaste natural da classe média, com todos que ficam no poder. E nós tivemos o desgaste do mensalão, precisamos entender isso, tivemos desgaste da Lava Jato, entendeu? E se vinculou isso ao PT de forma, não vou dizer que quem fez as suas coisas erradas, quem errou, precisa pagar. Mas se vinculou à sigla. Nenhum partido teve uma vinculação da Lava Jato, de tudo que aconteceu. Tão grande como o PT. Quanto o PT. Entendi. Entendeu? Almir, nós estamos encerrando já o primeiro bloco, mas a entrevista está muito produtiva, né? E não saiam daí, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Partido dos Trabalhadores nas eleições de 2018. Embaixada Brasil é aqui, na TV Polo.
retornamos para o segundo bloco do Embaixada Brasil, que recebe hoje aqui nos estúdios Almir Moura, presidente do PT de Cubatão. Almir, eu gostaria de retornar nesse segundo bloco, pedindo para você falar um pouco, né, do PT a nível de Estado, né? O Partido dos Trabalhadores sagrou-se vencedor em 4 estados, todos na região Nordeste. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre alguns com muita força, assim como foi o caso do Rui Costa, foi com uma eleição bem expressiva. O Wellington Dias, se eu não me engano, é a segunda ou terceira vez que ele governa já o estado do Piauí. O Camilo, né, no Ceará, que teve o apoio da família Gomes Ferreira, né, e teve todo aquele episódio. E também, por último, a única governadora mulher eleita em território nacional, foi a Fátima Bezerra, que foi eleita no segundo turno, né? Os outros 3 governadores do PT foram eleitos em primeiro turno. Como você avalia essa força do PT no Nordeste a partir desses 4 governadores eleitos? Como você tinha falado da perda da força da classe média, por exemplo, a Bahia. A Bahia é um estado enorme, que tem uma classe média que cobra, que tem um poder de raciocínio, um poder cultural absurdo, não descartando os outros. E, no entanto, o PT. Então, o PT tem um programa nacional de políticas públicas voltada para o crescimento social, correto? E é um partido que prega isso. Às vezes as pessoas batem na sigla avaliando pessoas, confundem as coisas. Não, o Partido dos Trabalhadores. Então, o que acontece? Nesses lugares, as questões sociais, do desenvolvimento partidário que o PT tem, funcionaram de forma uniforme, entendeu? As pessoas entenderam o governo e o governo entendeu as pessoas, entendeu? Governo, eu não acredito muito nessa coisa que fala que o cara fez um governo que arrebentou, não. Os programas sociais hoje já são muito bem estabelecidos, as políticas sociais já são bem estabelecidas e as pessoas precisam usar a política de transformação de forma uniforme, assim, de uma coisa entre a sociedade, saber usar a ferramenta. Eu acho que o que acontece nesses estados em que o PT ganhou as eleições é que o programa do PT foi bem entendido e os seus governos souberam usar bem suas ferramentas, por isso que o PT andou dessa forma. Eu acho que aqui em São Paulo, a gente ainda tivemos alguns bons governos, não governador, porque nunca governamos, mas, por exemplo, na cidade de São Paulo, tanto que o Haddad ganhou do Bolsonaro na cidade de São Paulo, eu acho que dentro da cidade de São Paulo, ao longo dos governos PT, foi Haddad, Marta e Luiza Erundina, esses governos fizeram um programa social em São Paulo que, aos poucos, foram entendendo, acho que chegou na cabeça do eleitor, e eu acho que por ter governado a cidade de São Paulo, o PT teve essa virada em cima do Bolsonaro, na cidade de São Paulo. Bem, Almir, mas falando de uma maneira geral, a cidade de São Paulo, comparado com o restante do Brasil, considera-se menor o número, né? Lógico, bem menor. E regiões sul, sudeste, de uma maneira geral, o próprio centro-oeste. Será que esses estados, do centro-oeste, por exemplo, a agropecuária é muito bem desenvolvida, aqui no Sudeste e no Sul a industrialização é muito forte. Será que esses estados preferem mais olhar para a política econômica, né? Que a gente entende que o PT sempre teve aquele lado mais da política social. Sim. Será que o que o Partido dos Trabalhadores incrementou no Brasil como política social já não está dando mais resultado, pelo menos para essas regiões mais abastadas do país? Então... volto a falar que é muito relativo, mas vamos lá. Como a sua pergunta é voltada para a macroeconomia, eu penso que macroeconomicamente, por exemplo, o segundo ano do governo Lula foi o segundo ano que mais desenvolveu a economia do país, entendeu? Foi o ano que teve o maior giro de negócio. O ambiente de negócio nunca teve tão favorável para bancos, para o lado financeiro. Então, assim, tudo isso, falar que o ambiente de negócio, voltar para a macroeconomia, tudo isso é muito relativo, porque no segundo mandato do presidente Lula, o Brasil viveu seu maior ambiente de negócio. Tudo bem, nós tínhamos uma economia pulsante, não existia crise no mundo,
as contas do Brasil, o Brasil tinha um déficit primário menor, mas existiu do mesmo jeito, as mesmas políticas sociais e nada disso prejudicou o ambiente de negócio. Então isso é tudo muito relativo. Hoje nós temos um problema macroeconômico, óbvio que precisa ser resolvido, precisa melhorar o ambiente de negócio, precisa, entendeu? Mas já começamos de forma errada. Por exemplo, o governo Temer bateu na reforma trabalhista para arrumar emprego. Nós teríamos um boom de emprego assim que passasse a reforma trabalhista. Não aconteceu. Não aconteceu. Nós não tivemos 1/3 do que se prometeu com a reforma trabalhista. Então, assim, é muito relativo classificar um governo assim ou um governo assado. Existe um governo social, eu acho que as políticas sociais precisam existir, eu acho que a política macroeconômica precisa existir, mas num ambiente de negócio bastante responsável. Mas você não acha que foi que Existem erros e acertos de ambos os lados. Que o PT insistiu demais na política social por um longo período? Eu não acho. Eu acho que o PT pode ter tido seus erros, seus relativos erros, porque não tem governo que só acerta, isso não existe, o governo erra mesmo, entendeu? Só que o PT tem essa política como padrão o PT bate nessa política como padrão do seu programa de governo. Só para você ter uma ideia, o governo que vai assumir o Brasil está montando a equipe econômica para montar um modelo de governo. Se o PT entra, o PT entra com o modelo de governo pronto. Queira as pessoas que trabalham no mercado financeiro, que são os liberalistas, goste ou não, queira aquelas pessoas de centro que gostam de uma política dividida ou não, ou do modo que os esquerdistas mais gostam, que é a política pura e simplesmente social, com desenvolvimento interno, com a maior força do Estado. Seja de uma forma, do meio ou da outra, o PT tem o programa dele. E o PT sempre vai estar com... Por isso que o PT está sempre à esquerda mais forte, porque está sempre organizado para desenvolver seu programa de governo. Quando você fala de esquerda, Almir, eu gostaria de saber, na sua opinião, com tudo aquilo que vem acontecendo no decorrer da corrida eleitoral, alguns especialistas afirmam que o mais sensato, quando o Lula não fosse, já que estava decidido que o ex-presidente Lula não disputaria a eleição, alguns estudiosos e alguns esquerdistas mais intelectuais achavam que o PT deveria ter deixado a vaidade de lado, já que seu principal ícone não disputaria a eleição, e vir apoiando outro tipo de esquerda como a do Ciro Gomes. Você acha que essa não união com o Ciro, abrindo mão de encabeçar a chapa, prejudicou a esquerda no Brasil? Hoje o Ciro fala que foi traído, que isso e aquilo. Nós não temos essa conversa no ar. O que a gente sabe é o que o Ciro fala e o que o Haddad fala. O que o PT fez? O PT lançou a sua candidatura. Os votos que a gente tinha era do nosso maior ícone político, que é o ex-presidente Lula. Entendeu? Por quê? Bom, se você tem o seu ícone, se você tem a sua sigla, se o PT é quem sofre todo o desgaste da esquerda no Brasil, porque nenhum outro partido... Nem lembro, inclusive, que o partido do Ciro, com todo respeito ao PDT já foi o maior partido de esquerda do Brasil. Com o PDT de Leonel Brizola, inclusive, nem o PDT se põe tão à esquerda a ponto de levar todo o desgaste que o PT teve. Inclusive, vários correligionários do PT no Congresso Nacional, nós tivemos votos a favor do impeachment da Dilma do PDT. Por que o PT, que sofre todo esse desgaste em cima dele, tem que abrir mão de uma candidatura por Ciro Gomes? Não se entende isso no PT. Isso, quem queria isso era o Ciro. Só o Ciro queria isso. O PT, dentro da sua bancada, nunca entendeu isso. O PT sempre ia ter uma candidatura própria, nunca se abriu mão disso. Ok. Sendo Haddad ou não. Bom, nós estamos chegando no final do segundo bloco e não sai daí. Daqui a pouco voltamos para falar mais sobre política. Embaixada Brasil, daqui a pouquinho.
E voltamos para o terceiro e último bloco do Embaixada Brasil, que recebe aqui hoje o presidente do PT de Cubatão, Almir Moura. Bem, Almir, eu gostaria que você falasse de toda essa experiência que o PT passou nessa eleição, juntamente com os 16 anos que o partido ficou no poder. Você acha que está na hora do PT se reciclar, se reinventar, passar por uma reflexão? Bom, então, algumas pessoas falam isso e eu discordo totalmente. Por quê? Porque em 2016, o PT fez um congresso nacional na capital de São Paulo, lá na sua subsede, digamos assim, que é a sede dos bancários de São Paulo, e nós fizemos um congresso enorme, com muita gente de todo o país, onde a gente elegeu a Gleisi Hoffmann presidente, onde nós tiramos várias pautas, onde o PT se refez das cinzas. O PT nasceu da fênix de tudo que aconteceu com o PT, de todo ataque que aconteceu sobre a sigla. Porque é importante para quem está disputando a eleição, para quem está disputando o poder contra o PT, atacar a sigla. Hoje as pessoas falam, mas é o PT. Por quê? Porque se criou isso, sabe? Aquela coisa de atacar a sigla. Meu, a sigla Partido dos Trabalhadores não faz nada contra ninguém. Quem erra são os seus correligionários. O PT tem eu desafio a qualquer outro partido a ter um estatuto social, um estatuto mais bonito, mais participativo do que o Partido dos Trabalhadores. Eu desafio. Agora, as pessoas erram no poder, entendeu? A sigla tem estatuto, tem uma linha, a sigla tem uma linha social, uma linha para defender as minorias. Alguns dizem, alguns mais estudiosos e até intelectuais, que seria hora do partido caminhar mais para o centro. Você concorda com isso? O partido já deu vários passos para o centro, eu não posso negar isso. A gente já deu alguns passos para o centro. O problema é que muita gente do centro, que era de centro-esquerda, nós somos de esquerda e demos passo para o centro. Teve muita gente que era de centro-esquerda, deu passo para a direita extrema. E aí a gente não pode ultrapassar a linha do absurdo, entendeu? E qual é essa linha do absurdo, na sua opinião? A linha do absurdo é essa extrema-direita, que a gente entende que deve governar o país nos próximos 4 anos, e nós não vamos sair, ao contrário do que fizeram conosco. O nosso último adversário, assim que perdeu a eleição, não compreendeu o resultado das eleições. E o presidente do partido dele, entendeu? Admitiu isso hoje, que todo esse ódio de esquerda e direita foi criado por não ter aceitado a derrota nas eleições de 2014. Entendeu? Então, assim, se criou esse ódio, e esse ódio foi crescendo e foi transformando, entendeu? Onde já se viu hoje, nós temos uma ex-presidente do Brasil que foi impeachmentada com os direitos políticos. Quando você fala em ódio... Nunca vi isso. Quando você fala em ódio, não seria uma... A questão cultural que o Brasil vive nos últimos anos, com tantos problemas, principalmente a questão da educação, né? E aí entra a segurança e entra todo aquele viés social. Você acha que o ódio realmente ele vem de quem prega a eleição, ou a forma como está sendo conduzida a sociedade faz com que se formem cidadãos já com esse sentimento? É assim, o ódio... a falta de educação, o ódio plantado por vários setores da sociedade. A imprensa tem sua parte de culpa, erros dentro de uma plataforma de conduta de políticos e pessoas têm a parte da sua culpa, e isso vai fazer crescer adversários intempestivos. Entendeu? Que a gente não acreditaria que isso acontecesse. Hoje, quem brigou, quem não aceitou o resultado das eleições de 2014, hoje tentou na TV, por exemplo, Geraldo Alckmin tentou na TV se fazer como candidato da paz. E deu com os burros na água. Porque o seu próprio partido
infelizmente, o PSDB não aceitou o resultado das eleições de 2014, implementaram o ódio contra Dilma Rousseff. Aconteceu o que aconteceu, entendeu? Boa parte das pessoas que estiveram, principalmente quem era o relator, que é o Eduardo Cunha, está na cadeia. E nós temos uma ex-presidenta impeachmentada, entendeu? Com os direitos políticos, natural. Disputou agora a candidatura ao Senado em Minas Gerais. Como se pode isso? Entendeu? Você consegue entender um negócio desse? Qual é a linha que você vê para o Brasil daqui para frente? Na sua opinião, alguém que preside um partido grande, como você preside, numa cidade que é de uma região metropolitana importante do estado, como é a Baixada Santista, o eleitorado, ele desacreditou da esquerda, ele mudou a linha de raciocínio dele, suas convicções ideológicas. Como você avalia o eleitor brasileiro daqui para frente, já que a eleição caracterizou uma mudança que foi bem expressa nas urnas? Eu acho que o eleitor brasileiro, ele é muito do que se apresenta, né? Só para você ter uma ideia. Que nem eu te falei, tudo deu certo no governo Lula, ambiente de negócio, o cara chegou a 85% de aprovação. É histórico, na história do Brasil, nenhum presidente chegou a isso. Então é muito do que se apresenta, sabe? Seja visto aqui em âmbito municipal, o PT também saiu daqui bastante desgastado, você sabe disso, e a gente não precisa negar isso. Hoje, e as pessoas têm, no Brasil ainda, até por falta de saber o que é um regime político, que o Brasil é um país republicano, democrata, que se faz por partidos. A política brasileira se faz por partidos. Eu queria te fazer uma última pergunta, já que já estamos nos aproximando Estou me estendendo, do fim. Não, tá ótimo. Eu queria ter mais tempo para poder conversar com você e todos os meus... A pergunta é complexa. Entrevistados. Já que você citou o âmbito municipal, né? Na última eleição para prefeito, o candidato da então atual prefeita, ele teve uma votação bem pouco expressiva. O eleitor cubatense, ele deixou de acreditar no Partido dos Trabalhadores devido ao desempenho da última administração municipal? Sim, e em razão de um problema grave. Nós ficamos numa cidade de monocultura econômica, entendeu? O que é uma monocultura? É viver só de um setor. Qual é o setor? Indústria. A indústria no Brasil, nos últimos 6 anos, está vivendo o seu pior momento da história. E a cidade sucumbiu. E aí as pessoas no Brasil, como quando aconteceu na eleição presidencial agora, acredita que vai ter um herói salvador da pátria. E não existe esse herói. Existe um plano de trabalho. Por exemplo, aqui em Cubatão, o que se precisa hoje? Se fazer nova fonte de rentabilidade, nova fonte de receita, entendeu? Para se ter um maior desenvolvimento. Não tem jeito, entendeu? Nós pautamos a nossa renda aqui, basicamente ICMS, voltado para a indústria, e hoje a indústria caiu. Pô, a Uzi Minas está parada praticamente. Entendeu? E outras indústrias aqui. Estou falando da Uzi Minas, que foi o grande boom do negócio. E quando se falava lá no governo que eu participei, quem estava fora, lógico, eleição é eleição, você joga contra quem está dentro. Entendeu? Se falava que era um problema, que era corrupção, que era não sei o quê, que era não sei o quê, que era não sei o quê. No entanto, não é. Está vivendo, Cubatão continua com os mesmos problemas. A cidade desenvolveu? Não, a cidade continua com os mesmos problemas. Teve que baixar salários, tal. Então é assim que funciona. Não é que... Eu não estou aqui criticando veementemente o governo Adhemário, se ele está bem, se ele está mal, o governo do prefeito Adhemário. Até porque tem mais 2 anos de governabilidade. Mas o que ele está fazendo é simplesmente buscando novas fontes de renda e buscando diminuir o custo da máquina. Só isso. Bem, e nosso tempo está realmente se esgotando. Almir, eu agradeço muito a sua participação aqui no Embaixada Brasil e as portas estão abertas sempre que você quiser voltar, ok? Olha, Valentim, a gente
já se conhece há um bom tempo e eu fiquei muito feliz quando você me chamou para vir para cá e falar no seu programa. A satisfação foi toda minha e sempre que precisar discutir política, o Partido dos Trabalhadores, ou comigo, presidente, ou com o próximo presidente que deve ser eleito ano que vem, se realmente o PT lançar um PED, né, que é as eleições internas do partido, seja com quem for o partido, eu vou estar sempre no Partido dos Trabalhadores, seja no diretório, seja no executivo, e o Partido dos Trabalhadores vai estar sempre à disposição. Ok, Almir. Até a próxima.